Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É uma alegria voltarmos à tribuna para abordarmos temas relacionados à doutrina espírita, ao Evangelho. É sempre uma alegria poder transmitir um pouquinho daquilo que a gente compreende a partir dos nossos estudos, ainda que seja muito pouco, muito pequena a nossa compreensão, mas a gente faz assim um esforço para trazer um pouquinho daquilo, compartilhar um pouquinho daquilo que estudamos, né? Sobre a parábola dos talentos, então, como coloquei ali no quadro, vai ser a temática para abordarmos um pouquinho, uma parábola que com certeza os irmãos já conhecem, já ouviram falar, né? E às vezes a gente fica até repetitivo em alguns temas, mas eu parei de reclamar quando eu ouvi um palestrante aqui dizer que tudo aquilo que a gente ouve repetidas vezes é porque ainda temos algo para aprender com aquilo. E aí eu que não reclamava verbalizando, mas pensando, né? Então uma vez me ocorreu isso. Então a parábola dos talentos, apesar de ser muito conhecida, ela, muitas vezes que a gente abre para estudar ou para ler a parábola, a gente aprende alguma coisinha, né? Então a parábola dos talentos está em Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 6. É uma parábola bastante conhecida, como falamos, né? Tem um simbolismo muito forte. Em alguns momentos ela é consoladora, em outros momentos é de advertência, né? E a parábola, como a gente pode observar, ela é um recurso didático de que Jesus se utilizava, um recurso para transmitir algum ensinamento. Ele falava das coisas do cotidiano, das coisas que aqueles que andavam com ele, que ouviam, conheciam, né? Coisas da vida, do cotidiano, para fazer uma referência às coisas do mundo espiritual. Então, a parábola ele falava daquilo que as pessoas conheciam, mas para transportar isso e trazer uma ideia para que a gente compreendesse essas questões do mundo espiritual, né? Então, esse era o objetivo, ou um dos objetivos pelo qual Jesus se utilizou bastante das parábolas. Então vamos ver o que Jesus quis ali nos ensinar com essa parábola, como é que ela se aplica, né, no nosso dia a dia, né, e também se ela tem a ver com a transição planetária, uma vez que ela fala dos recursos divinos, como é que utilizamos e o que levaremos daqui, né, ou para outros mundos ou para a Terra regenerada, né, quando assim o planeta alcançar, né, essa condição. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui da parábola e depois a gente faz algumas abordagens, alguns comentários sobre cada trecho. Ela diz assim: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora de seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1 cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou às contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão destes 2
outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras, compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebera apenas um talento, e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e colhes onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, e restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirei-lhe, pois, o talento que está com ele e dei-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então ela é um pouco extensa, né? A gente vai tentar fazer breves comentários sobre alguns trechos, para a gente compreender um pouquinho sobre os personagens que ali estão colocados na parábola e o que simboliza, né? Então cada um desses elementos colocados ali, como quando fala do Senhor, quando fala dos servidores, né? Quando fala do talento, né? E procurar entender então o que é o talento, porque muitos tratam como uma moeda na época, né? Um denário. Ele tinha um valor que fazia referência a peso também, principalmente a peso. Entre outras formas de medir desse uso monetário, o talento ele tinha um valor de 30 quilos de prata, né? Então um talento ele tinha 30 quilos de prata, não era pouca coisa. Então aquele que recebeu um talento, 30 quilos de prata, 2 talentos, 60 quilos, né? 5 talentos, 150 quilos. Então era um verdadeiro patrimônio. Então Jesus trouxe o talento ali como algo de grande valor para representar aquilo de que nós vamos falar aqui, do que significa o talento para o homem. O talento no sentido espiritual, das virtudes, né? Então ele fala ali, quando ele fala que o Senhor age como um homem, que tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou os servidores e lhes entregou os seus bens. O Senhor aqui então estaria sendo representado por Deus, como Criador, como nosso Pai Celestial. O Senhor então que nos oferece esses recursos como a vida, né? As leis divinas que nos conduzem, as nossas aptidões, os nossos corpos, os recursos naturais, de um modo geral, né? A exuberância da natureza que temos à nossa disposição, tudo isso são talentos que Deus oferece a todos nós. Então, lembrando que esses talentos Deus nos dá por empréstimo, né? Por concessão. E como é uma concessão, um dia teremos que devolver, teremos que prestar contas, né? Então está ali o símbolo daquilo que Deus nos dá por empréstimo e que às vezes egoisticamente lidamos como algo que é uma propriedade nossa e somente nossa, né? Então a gente aprende aqui que aquilo que é nos dado por concessão a gente tem que prestar contas. É essa a ideia aqui então desse ponto da parábola, quando fala do Senhor. Os servidores, então, está representado pela humanidade, né? Somos todos nós, aqueles que estão a serviço da vida, né? Então, aqueles que, os servidores, então, como somos nós, então aqui está o segundo símbolo ali da parábola, né? E a terceira, quando ele fala da partida,
O Senhor, depois de distribuir os talentos, ele partiu, né? Ele fala ali, a partida então significa para nós que quando o Senhor deixou os servos à mercê de si mesmos, ou seja, quando nos dotou de livre-arbítrio, para que nós pudéssemos fazer aquilo que nos cabe fazer, né? Alcançar aquilo que devemos fazer por merecimento, né? A partir do mérito, utilizando o nosso livre-arbítrio, observando as leis divinas para isso. Então, essa distribuição dos talentos, como nós vimos na parábola, é uma distribuição assim diferente. A gente viu que 5 para um, 2 para outro e somente 1 para o terceiro. Ela nos parece que é uma divisão injusta, né? Os talentos, eles não estão ali distribuídos de uma forma igualitária. E antes de a gente falar disso, a gente pode olhar também para um outro momento no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, onde Jesus fala que muito será pedido a quem muito foi dado. Então aqui a gente pode ver o talento como responsabilidade também, né? Recursos, aquele que recebeu muitos recursos, e com esses recursos ele terá que multiplicar, né? Então ele fala que foi distribuído segundo a capacidade, né? Então cada um de nós está em um nível evolutivo diferente e com uma capacidade de ação também diferente, né? Se ele desse então 5 talentos para cada um dos servos, haveria ali um nivelamento artificial. Seria algo injusto, né? Algo que o servidor receberia sem merecimento, sem ter feito para receber o recurso, né? Então, aqui nos fala um pouco da justiça divina e também nos mostra a condição evolutiva pelo esforço, né? De que cada um, nós sabemos que cada criatura é diferente, cada pessoa vê as coisas, interpreta de uma forma diferente, tem um olhar diferente para cada situação, né? Então, por sermos diferentes, por estarmos em níveis diferentes, as capacidades também são de igual forma diferentes. Do conhecimento, então, através das reencarnações, é que a gente vai adquirindo essas aptidões, esses recursos para ir angariando os talentos, ou essas virtudes, né? Essas diferenças de aptidões promovem, então, em nós o aprendizado, através dessas reencarnações que falamos. Ali a gente vai aprendendo nesse convívio em sociedade, com essa interdependência, quando eu dependo de algo que o outro produz, né? De um professor que vai me ensinar, de alguém que vai confeccionar, vai produzir o vestuário que eu vou utilizar, algo que eu vou utilizar para me alimentar, assim como eu posso também produzir algo que o outro necessite. Então, essas experiências, essa vivência dentro da sociedade vai nos dando recursos, experiências para desenvolver esses talentos ou essas aptidões. Então isso é uma demonstração de que Deus conhece profundamente a cada um de seus filhos e a capacidade de cada um, nos colocando nos lugares onde precisamos estar, né? Às vezes lamentamos, reclamamos, às vezes de um parente difícil, ou de um trabalho que não gostamos muito, ou que não somos muito bem remunerados, mas de certa forma a gente vai ver que ali estamos porque precisamos aprender algo naquele contexto. Falando daquele que recebeu 5 talentos, a gente trazer então
para esses valores do Espírito, 5 talentos, então são para pessoas, para o espíritos mais experimentados, aqueles que têm como missão, além da condição de construir uma família, de desenvolver a si mesmo, construir uma família, ainda uma repercussão social, né? Pode ser aquele que vem como um líder religioso, às vezes uma pessoa que vem para governar um município, um estado, um país, enfim, repercussão social, aquele que vai levar ainda para fora do seu círculo familiar esses recursos, distribuir isso, ampliar esses recursos recebidos, né? Então já são espíritos que têm ali uma missão um pouco mais complexa. Do que receber a 2, a gente pode ver como espíritos com tarefas mais restritas, né? As tarefas que fazem parte do âmbito familiar. Então ele veio ali com uma missão de estruturar, construir uma família, né? Desenvolver a si próprio e a família, né? Cuidar, criar os filhos. Ele está ali também distribuindo os talentos, aquilo que recebemos, né? A instrução, a educação, todos os recursos. Agora nós vamos, depois de receber tudo isso, a gente vai de algum modo distribuir aqueles que estão conosco. E o que receber apenas um talento, seria aquele espírito que veio com a tarefa, ele não teria aquele compromisso nem de estruturar uma família, mas o compromisso é com ele mesmo, de resolver algumas questões, né, que ainda entravam na sua caminhada, a capacidade ainda está um tanto embotada, e ali ele vai ter essa possibilidade de se desenvolver, né, de desenvolver os recursos que traz, né, para angariar, para melhorar, para desenvolver virtudes. Promover então esse desenvolvimento espiritual de si mesmo. Então nós vamos ver que há uma progressão ali de 1, 2 e 5, não por acaso, né? Então desse que trouxe cavou um buraco na terra e ali o escondeu o dinheiro do seu amo. E quando ele foi chamado à prestação de contas dos talentos concedidos pela providência divina, nos é cobrado então pela consciência, né? A consciência de cada um é que vai dar conta desses recursos. Outros aspectos da distribuição, então, aqui um pouquinho. Aí um outro trechinho desse que recebeu um talento, né? Que recebeu apenas um talento, e disse ao Senhor: sei que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes onde nada puseste. Esse trecho também ele nos fala da ação de lei de causa e efeito, né? Quem é esse Senhor severo? Ação de lei de causa e efeito, né? Nos mostrando, nos ensinando que nós somos livres para o plantio, mas é Deus com suas leis que controlam o que iremos colher, né? Então tudo isso que está relacionado à colheita escapa ao nosso controle, né? Até numa palestra do Haroldo ele fala um pouquinho disso. Eu me lembrei dessa parábola que ele fala assim, que para o plantio estamos todos sorrindo, né? Uma maravilha, a gente vai somente plantando e sorrindo, estamos todos felizes. Para a colheita, né, invariavelmente estamos sempre chorando, sempre lamentando, sempre reclamando daquilo que estamos colhendo, né, porque lá atrás plantamos o que não devíamos ter plantado. E aí, mais à frente, esse que recebeu um talento, então ele fala do temor, né? Por isso, como te temia, né? O temor como um medo,
o medo dos desafios, dos enfrentamentos da vida, aquele que tem medo de amar, né? E que perde as oportunidades, né? Porque quando ele esconde o talento, ele perdeu as oportunidades que teria de ampliar, né? De multiplicar esse talento. Então, ainda que pareça que está justo, porque ele recebe um talento, quando o Senhor vem prestar contas, ele diz: ó, não gastei nada, tenho de volta aqui o teu talento, né? Me destes um, te devolvo um, né? Que vai parecer justo, mas esse é um padrão daquele que é egoísta, né? Que ele trabalha com aquela ideia da lei de Talião: eu só dou o que eu recebo, eu não vou além, eu não faço o meu melhor. Se eu recebi um, só vou dar um, não é? Então, é um pensamento um tanto egoístico, né? Então, aí o Senhor fala que o servidor é mau, preguiçoso, sabias que ceifa onde não semeei, que colho onde nada pus. Devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, né? E esses banqueiros também eu fiquei pensando quem seria. Na época de Jesus nem havia essa ideia do banco, mas havia como investir os recursos, né? Então, aqui nos traz uma ideia também de banqueiros, aquelas pessoas às quais nós auxiliamos, como eu falei, aqueles que convivem conosco, os nossos filhos, né? A multiplicação do bem que fazemos, esse bem somente se dará por elas, através dessas pessoas, né? Quando educamos os filhos, quando distribuímos os recursos que temos. Porque a multiplicação, ela não vai ser feita para beneficiar a nós mesmos, ela é sempre para beneficiar o outro. Aquilo que angariamos e guardamos os recursos, né? Como nós falamos que é uma concessão e nós seremos cobrados, é o momento que tudo aquilo que angariamos, que desenvolvemos, que ampliamos, ele, no momento oportuno, será oferecido àquele que precisa, que necessita, né? E aí ele vem mais à frente: porquanto dar-se-á a todos os que já têm. Então, nesse sentido, o tem ali que ele coloca é para aquele que mais reparte. Então, aquele que tem mais capacidade de amar, né? Esse seria aquele dos 5 talentos, que recebeu 5. Desenvolveu as virtudes, trabalhou bastante, então ele angariou bastante recursos. É um homem virtuoso, tem bastante capacidade de amar, né? Então, aquele que é muito apegado à matéria, que é avarento, ele não consegue trabalhar então o talento, não traz para si esses recursos e no momento de distribuir não tem o que distribuir, ele está de mãos vazias, né? Ele fez então mau uso dos recursos, não multiplicou. Que esse seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então, é aquele que poderá passar por expiações e sofrimentos por não ter aproveitado os recursos que lhe foram confiados, aquele que perdeu as oportunidades e que poderá ser convidado a voltar no ano letivo, a repetir o ano letivo, né? Mudar de escola, quem sabe até sair do planeta Terra para voltar em um outro momento. Então, aqui nós lembramos desses recursos que recebemos, como é que nós vamos aplicar esses recursos, como é que estamos utilizando esses recursos que Deus nos concede, né? Os talentos da providência divina, né? Devemos ficar atentos para não enterrarmos os talentos, para aproveitar todas as oportunidades, né? A saúde física, a saúde mental, a condição social, uma condição financeira. Se eu tenho uma condição financeira melhor que outro e posso fazer algo por ele,
devo fazer, devo aproveitar essa oportunidade, né? Porque às vezes desenvolvemos 10 talentos e Deus nos dá mais 100 talentos. Por exemplo, vamos fazer aqui uma ideia. Temos 10 desenvolvidos por nós e conseguimos mais 100. Então chega um momento que eu acho que os 110 talentos são só meus, tudo para mim. Então eu ajo de uma forma egoística, né? Então a gente fica atento para isso. Então são esses os banqueiros que Deus nos fala, que Jesus fala através da parábola, né? Aqueles que vão receber esses recursos. Que nós possamos então fazer esses melhores investimentos dos recursos divinos que temos à nossa disposição, né? Colaborando para esse crescimento espiritual de todos que caminham conosco. Pela lógica, se nós chegamos ao planeta todos mais ou menos na mesma condição e na mesma época, e se Jesus diz que nenhuma ovelha se perderá, né, é mais lógico a gente ajudar aqueles que ainda estão numa caminhada mais lenta, porque não seremos felizes sozinhos, não sairemos dessa condição sozinhos, né? Então, que nós possamos pensar, refletir a respeito, e a nossa recompensa virá então da consciência tranquila, né? Por fazermos o nosso melhor, né? Por darmos a nossa contribuição e alcançarmos assim mais rapidamente um mundo regenerado, um mundo mais feliz para vivermos, né? Então é essa a mensagem que eu gostaria de trazer para os irmãos. Espero ter contribuído um pouquinho, né? Que Jesus nos ampare a todos. Muito obrigado.